Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão presentes. Meu nome é Marco Antônio, essa é minha esposa. Eu sou a Carla Sanches, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí pela TV Pax. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada a Carmen Balesteiro pela oportunidade, a toda a equipe da Pax. Nós gostaríamos muito de agradecer assim, o carinho da Carmen Balesteiro, o carinho que a Pax tem com a gente, e a gente está muito feliz por estar aqui ao vivo para vocês. Bom, hoje nós viemos falar sobre os registros acásticos e os códigos vibracionais. E para nós é um assunto muito interessante, porque ele não é somente uma forma de nós nos conectarmos com a fonte, com o Criador, mas também de trazer para a nossa reflexão ensinamentos, os ensinamentos antigos, as literaturas sagradas, para nos dar base de educação espiritual. Nós estamos precisando muito refletir sobre os grandes ensinamentos que foram passados há mil anos atrás, há muitos anos atrás, e unir isso à ciência. É muito importante que a gente tenha sempre essas duas mãos unidas, né? Então, os registros acásticos, a caixa. Antes eu queria abrir esse programa cantando um mantra, que é a mãe de todos os mantras, que é o Gayatri Mantra. Eu vou pedir para que a gente se conecte com o coração, que a gente abra o coração nesse momento para que a gente crie essa sintonia. Enquanto ele pega o violão, o Gayatri Mantra, ele é considerado a mãe dos mantras. E a tradução dele é que a luz da sabedoria preenche o nosso intelecto e nos dê discernimento, né, para que nós possamos escolher aquilo que realmente deve ser feito, para que possamos ter escolhas claras. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão dos nossos corações, ilumina nosso ser interno, dai-nos um claro intelecto, onde a sua verdade possa sempre se refletir. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbuva Swaha Tasavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Que nós tenhamos esse claro discernimento, né? E a gente abre assim para poder falarmos aqui então sobre esse assunto, né, dos registros acásticos. Então, como eu estava dizendo, a palavra acástico, ela vem do sânscrito, e que ela tem uma tradução de ser etérico,
de algo etérico. Então, na verdade, os registros akáshicos seriam os registros etéricos, seria a grande biblioteca cósmica, o acervo cósmico. Então, é onde está todo o conhecimento de todos os tempos. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre também os códigos vibracionais, que eu vou explicar mais no decorrer da palestra. Mas para a gente começar o assunto, essa reflexão, para refletirmos juntos, então, eu trago aqui para vocês uma informação que vem dessas literaturas sagradas, dos livros antigos, né, que diz o seguinte: nada pode ser destruído. Nada. Acontecimentos, histórias, nada pode ser destruído, né? Então, todos os nossos pensamentos, palavras e ações, eles são sempre adicionados. As histórias são adicionadas à grande existência, à linha da existência. Então, essa é uma informação que vem da literatura sagrada. Partindo disso, a gente vai olhar para uma segunda informação que vem também da mesma fonte: o tempo. O tempo, quando a gente pensa no tempo, quando a gente está querendo organizar ele dentro da gente, a gente naturalmente pensa nele como 3 momentos. A gente pensa em passado, a gente pensa no presente, a gente pensa no futuro. Pois bem, a gente não consegue entender que é só uma existência e que tudo está sendo adicionado a essa existência. Agora mesmo, se a gente parar e se lembrar dos grandes sábios há 10 mil anos atrás, na beira do rio Ganges, ou nos Himalaias, ou nos grandes momentos da humanidade, onde as civilizações alcançaram sabedorias, né, iluminação, conhecimento, esse conhecimento que essas civilizações alcançaram, essa sabedoria que veio revelado para esses sábios, está disponível para a gente agora, nesse momento. Tudo está disponível para nós. E quando a gente pensa em tempo, nós estamos pensando, na verdade, em blocos, né? Nós separamos por blocos, nós separamos em passado, presente, futuro. E a gente pensa, por exemplo, no futuro, e a gente não tem memória. Claro, não aconteceu. Então, isso faz com que a gente saiba aquilo que eu não tenho memória, aquilo que eu não tenho um registro, ou seja, está classificado como futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só tenho uma sensação de que é futuro, porque aquilo me dá incerteza, aquilo pode me dar medo, aquilo não me dá tanta confiança. Então, eu tenho só sensações que me classificam como futuro. Quando eu penso no passado, pelo contrário, eu tenho memórias. E essas memórias, elas me trazem sentimentos, elas me trazem emoções. Então, por exemplo, eu classifico o que é passado, porque eu sei que eu era mais nova, mais jovem, eu era mais ingênua, talvez eu não tivesse tanta maturidade, claro que não. E eu talvez não entendesse a vida, tinha um entendimento das coisas muito, muito pequeno, muito simples. Então, isso faz com que eu pense que aquilo era um passado. E quando eu penso no presente, é aquilo que eu sou hoje, é como eu me comunico, é aquilo que eu me identifico. Então, eu sei quem eu sou pelo meu nome, eu sei o que eu sou pelo que eu faço hoje, pela bagagem de conhecimento que eu carrego. Então, isso classifica como eu estar no meu presente. Então, atualmente eu faço isso, atualmente eu sou casada, atualmente eu tenho filhos. Isso me dá uma sensação de presente, né? Então, a mente, ela não consegue ver tudo como uma única existência, né? Eu tenho um exemplo para isso. Você entra na sua cozinha e vê uma cesta de frutas. Várias frutas nessa cesta. Você olha para a cesta e você consegue identificar todas as frutas imediatamente quando você olha. Só que, se uma criança fizer a mesma experiência, você observar uma criança entrando na cozinha e olhando para a mesma cesta com as mesmas frutas, essa criança ela não consegue saber todas as frutas que tem na cesta. Ela precisa olhar uma por uma. Então ela vai dizer: ah, isso é uma banana. Isso é uma laranja. Ah, isso aqui eu sei, isso aqui é manga. Ela vai olhar uma por uma.
Similarmente, a nossa mente, ela funciona dessa forma, ela segrega, ela separa, para que ela possa se organizar. Então, dessa forma, o tempo, a gente faz essa segregação de tempo para que a gente possa se organizar internamente. Mas essas mesmas literaturas sagradas dizem que é possível a gente ter uma consciência e uma percepção de que a existência é uma só, sem tempo. E é possível fazer isso fazendo um pequeno exercício. Eu convido vocês aqui, presentes, e vocês que estão assistindo pela internet, a fazer esse exercício. Fechem os olhos. Eu quero que vocês pensem no futuro, alguma coisa que dá medo, alguma coisa que você teme no seu futuro, alguma coisa que por mais que você tente, você não consegue deixar de ter esse medo está lá em você. Eu quero que você pense por alguns instantes nisso. E eu quero que você perceba, repare, se a sua mente, ela traz para você mensagens como: mas isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer comigo. Não, mas se você estiver pensando, por exemplo, puxa, eu tenho medo no meu futuro de ficar doente, perder a minha independência, ficar numa cama. Talvez essa voz fale para você assim: não, mas isso não vai acontecer com você. Até lá nós vamos ter, a medicina vai acompanhar a evolução. Não, isso não vai acontecer. Talvez você esteja pensando, o seu medo maior seja de sobrevivência. Talvez você esteja pensando que no futuro talvez eu tenho medo de não ter condições de dar suporte à minha família. Ou talvez eu tenha medo de perder a minha família. E essa voz pode vir para você dizendo: não, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque você vai fazer diferente. Agora eu quero que você se afaste internamente tanto desse medo como dessa voz, que são os seus desejos mais sinceros de que aquilo não aconteça. Então eu quero que você se afaste. Eu quero que você vá se afastando do medo e vá se afastando da voz da mente, dos desejos. Eu quero que você não dê força para eles, nem para um nem para outro. Eu quero que você se afaste da luta. A luta entre o medo e o desejo. Vai se afastando, vai vendo eles lá de longe. E vai se afastando completamente. Eu quero que você perceba como que você está agora, distante do medo, distante do desejo. O que ficou? O que fica? Fica uma neutralidade. Fica uma tranquilidade. É isso. Essa é a sua verdadeira natureza. É esse estado de tranquilidade. E esse estado de tranquilidade, se você perceber, você não está mais nem no futuro, nem no passado. Você está somente tranquilo. Vá abrindo os olhos. Essa é uma experiência, um exercício para mostrar para você que o tempo, ele é só uma percepção. O que faz a nossa mente colocar blocos de tempo, separar as coisas por blocos de tempo, são esses sentimentos, são essas sensações. Então, quando eu estou no meu estado de neutralidade, é como se eu estivesse sentada sobre a inspiração. Eu estou com a inspiração em mim, eu estou com a tranquilidade em mim. Pois bem, esse exercício é para mostrar que é possível sim enxergar a existência como uma coisa única, sem segregar o tempo.
Se a gente pegar a nossa consciência e a gente colocar a nossa consciência, a gente inclinar a nossa consciência para o futuro, o que vai vir é o medo. Porque eu tenho medo do que vai acontecer. Claro, eu não sei o que vai acontecer. Quem me garante o que vai acontecer? E quando eu coloco a minha consciência, inclino ela para o passado, eu vou entrar em contato com as minhas memórias e eu vou perceber que, na verdade, o que pega a minha consciência são as minhas frustrações, são as minhas lamentações. Talvez eu me lembre do passado e me lembre assim, puxa, eu gostaria de ter feito algo diferente ali. Eu gostaria de ter respondido para aquela pessoa. Por que eu não respondi para aquela pessoa? Eu não tive consciência para me proteger naquele momento. Então, o que eu vou no passado, muitas vezes a minha consciência vai ficar presa em frustrações, em lamentações, e naturalmente aquela voz, ela vai vir de novo e vai dizer assim: mas eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. Hoje eu sou diferente, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje isso não vai acontecer. Hoje, se eu encontrar essa pessoa vai me ouvir. Essa voz, ela traz uma consciência de... É como se eu tivesse me planejando, eu tivesse cobiçando ser algo diferente. Essa palavra, a gente conversou muito sobre essa palavra, cobiça. Porque quando você cobiça ser algo diferente. Você quer ser diferente daquilo que você foi. Então é como se o passado ele trouxesse sempre uma sensação de que eu quero ser diferente. Eu quero mudar uma realidade, eu quero mudar esse meu jeito de ser. Então, o que acontece? Quando eu me conecto com o passado, a minha consciência fica presa na frustração, numa lamentação, no saudosismo, não é, que a gente fala, e aquela vontade de ser diferente me traz de volta para a realidade. Não, mas eu não vou mais ser assim, porque hoje eu sou diferente, hoje eu vou mostrar que eu sou diferente, hoje eu vou fazer diferente. E quando eu vou para o passado, eu penso no medo. E o que me traz de volta para o presente? Justamente a mesma voz que fala, não, isso não vai acontecer, eu vou fazer diferente. Então, de tanto o passado como o futuro, sempre eu fico pulando neles, entre um e entre o outro, e o que me traz de volta é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma sensação de que, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo diferente. Então, essa sensação de que a gente está toda hora pulando é que faz a gente não perceber a linha da existência como uma coisa única, como uma coisa que, de fato, está acontecendo a todo tempo. Não, ela não tem divisões. É uma se entrelaçando na outra. Pois bem, o que a gente tem... o que a gente sente quando a gente percebe medo, a gente percebe frustração? Na verdade, é só uma perspectiva de ver as coisas. Então, aí eu já começo a entrar numa outra questão, né? Que são as informações que a gente capta. Tá? Então, vamos supor, eu vou contar uma história, né? Uma história fictícia, claro. Então, vamos supor que tem uma criança, 3 anos de idade. Tá? Essa criança, ela, por alguma razão, ela está se sentindo amedrontada. Alguém está correndo atrás dela. Ela está fugindo ou de uma mosca ou de alguma coisa que ela sentiu medo. Não importa. O fato é que essa criança tem 3 anos e ela está assustada. E ela está correndo. Então, o que acontece com essa criança? Ela vai se esconder. Ela só consegue viver o medo. Ela está vivendo um medo. Ela não consegue pensar em mais nada. Ela vai, se esconde e ela vive aquele medo. E ela chora porque ela não sabe o que fazer. Ela não tem ninguém para proteger ela naquele momento. Ela não tem a mãe, não tem ninguém. E ela chora. O que acontece com essa criança? Essa criança vai crescer, certo? Essa criança cresce, ela cresce, e pode ser que essa informação dela ter ficado muito amedrontada e ter corrido e fugido, isso ficou no inconsciente dela. Hoje, essa criança já é um adulto, né? Se tornou um adulto, e esse adulto ele ainda está correndo.
Ele ainda está correndo. Ele ainda corre das coisas. Ele ainda tem medo das coisas. Ele ainda não se sente protegido. Ele ainda se sente acuado. Ele ainda não sabe o que fazer direito com as coisas. Porque a perspectiva que ele criou das coisas, ele recebeu uma carga, ele teve um pensamento raiz ali, quando ele tinha 3 anos. Da mesma forma, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Essa mesma criança com 3 anos, ou 3 ou 4, 5 anos, nessa idade menor, essa criança, por exemplo, ela simplesmente viu, por exemplo, o pai dela, por alguma razão, sofrendo algum tipo de violência, e o que aconteceu foi que esse pai caiu bem na frente dela. E o que acontece? Quando essa criança vê esse pai caído, machucado ou não, desmaiado, o que essa criança vai imaginar? Meu Deus, meu pai está caído na minha frente. Quer dizer, inconscientemente, você não tinha que ser forte? Você não tinha que ser grande para me proteger? Eu sou criança. O que vai acontecer aqui agora? Né? Então, nesse caso, um exemplo, claro, completamente ilusório, ilustrativo para a gente poder perceber, essa criança ela cresce com uma sensação de que a força do pai, a estrutura dela, não é tão forte assim. Então, ela cresce com um pensamento raiz, ela cresce com uma sensação de que, meu Deus, tudo é muito frágil, até mesmo as pessoas mais fortes podem cair a qualquer momento. E o que eu vou fazer se isso acontecer? A quem eu vou recorrer? Se o meu pai, né, não conseguiu estar forte ali do meu lado, em geral, né? Então acontece o quê? Essa criança cresceu, se tornou um adulto, e esse adulto, de uma certa forma, não consegue ter estrutura na vida, não tem mais confiança nas bases da estrutura dele. Então ele não tem estrutura interna. Quando eu falo não tem estrutura interna, às vezes ele não tem uma estrutura emocional para as coisas. Às vezes a pessoa tem estrutura emocional, mas não tem uma estrutura física mesmo. Não tem força, não tem aquela força de fazer algo diferente na vida, de começar um trabalho, de ter força para mudar, de sair de um vício, por exemplo. Ela não consegue fazer, ela não tem essa estrutura. Então, essa criança continua sofrendo aquele mesmo padrão, aquela mesma informação quando ela tinha 3 anos. Então, isso, na verdade, é só um exemplo para que a gente possa perceber que, uma vez que você viveu uma experiência e você entendeu aquilo daquele jeito, aquilo entrou em você como um pensamento, como uma verdade. Ele marcou você. E assim, a gente percebe pela prática de trabalho, né, em consultório, com alunos, né, ensinando os nossos alunos, o quanto que essas marcas, elas ficam bem fortes na gente. Elas marcam a alma até das pessoas, né? Dependendo do que acontece. E isso tudo se dá por uma perspectiva. O que acontece é que nós temos aí todos os nossos sentidos, todos os nossos 5 sentidos recebendo as informações. Então, a gente recebe as informações pela visão, pela audição, né, pelo tato, pelo paladar, enfim, os 5 sentidos seus, eles estão sempre atentos e captando tudo que vem do mundo, experimentando as coisas, tendo experiências, vivendo as experiências. E essas experiências, elas normalmente acaba acontecendo que a gente projeta em cima das experiências aquilo que já está armazenado no meu sistema, aquilo que já entrou em mim. Por isso que eu disse que essa criança continua correndo até hoje. Ela já é um adulto e ela está correndo ainda de medo. Porque, de uma certa forma, você já teve uma informação muito pesada, né? Uma informação muito forte, que criou toda uma estrutura interna em você, e faz com que você agora sempre projete coisas sobre as coisas. Então, eu vou contar uma outra historinha, para vocês perceberem o quanto que... Você quer contar? Vamos contar. Então, conta. Isso é uma história védica. É um homem, à noite, andando pela rua, e, de repente, ele vê uma corda no meio do caminho. E, conforme ele vai se aproximando, essa corda começa
a virar uma cobra. Os pensamentos dele começam a achar que essa corda é uma cobra. E ele começa a ver a cabeça da cobra se mexendo, se movimentando, e ele começa a ter pensamentos e começa a ter medo. Então o corpo dele começa a tremer, a mão começa a suar, e ele vai acreditando, a mente dele vai fazendo com que ele acredite que ele realmente está vendo uma cobra. E os sentidos, ele está com todos os sentidos aflorados, e ele está, a realidade, né, que é uma corda, e ele vai acreditando que é a mente cobra. Que é uma cobra, os sentidos dele vão enganando a ele, e ele vai realmente tendo certeza que aquilo é uma cobra. E que é o fim dele, né? A gente gosta desses exemplos, porque eles mostram. Isso é real. É claro que hoje em dia é muito raro a gente passar por um lugar que tem uma corda e a gente acha que é uma cobra. Mas pode ser qualquer outro exemplo desse, onde a gente, na verdade, teve informações. A gente recebeu informações. E a gente tem armazenado informações no nosso sistema, que faz com que a gente projete o nosso medo e transforme uma corda numa cobra. Podia ser que tivessem algumas folhas e algumas pedras do lado dessa corda, e a minha projeção pode ser ainda pior. Pode ser que eu esteja achando que ali tem um jacaré, não tem uma cobra, é muito pior. E assim vai. Assim, na verdade, a projeção, o que faz a gente projetar as coisas são as infinitas informações que a gente vem carregando no nosso sistema. Então, é isso que faz, por exemplo, aquela pessoa fala uma coisa para você, você entendeu completamente o contrário. Aquela pessoa mostrou para você uma cena e você não viu nada. Você não conseguiu ver aquilo lá. Por quê? Porque você está projetando uma outra coisa naquilo. Então, quando uma pessoa fala para você algo e você pensa, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que eu sou fraca? O que ela está querendo dizer? Que o que eu faço está errado? Por quê? Porque esse é o seu maior medo. Você, na verdade, está projetando o seu maior medo. Você está projetando a cobra na corda. É normal isso acontecer, porque é normal, porque é assim que funciona o mecanismo dos sentidos. Eles captam as coisas, eles armazenam as informações. Então, o que a gente vai dizer aqui? Que nós somos um pacote de informações, de todas as coisas que a gente já viu, todas as coisas que a gente já viveu. E a gente está o tempo todo projetando o que é nosso no outro, o que é nosso nas coisas, os nossos medos, as nossas frustrações, não é? As nossas lamentações para fora. É sempre dessa forma. Mas tem uma tão boa notícia para contar para vocês, que o que as literaturas sagradas falam, né? Quando a gente começou aqui a conversa, né? Nada pode ser destruído. Quando a gente fala sobre isso, que nada pode ser destruído, na verdade, os grandes sábios, eles estavam se referindo ao seguinte: o que não pode ser destruído? A única coisa que é verdadeira. Qual é a única verdade? O seu estado de neutralidade, o seu estado de tranquilidade. Essa é a sua verdade. Essa verdade que não pode ser mudada. Ela é imutável. Ela não pode ser destruída. Ela é a única coisa que você não destrói nunca. Que bom, né? Essa é a única coisa que você não pode destruir. Essa é a única coisa que em todos os tempos, em toda a existência, sempre te acompanhou. Pena que a gente não se conectou tanto com isso, né? Mas essa verdade estava sempre lá. Agora, essas mesmas literaturas sagradas dizem assim: você pode mudar a sua realidade. E fala, se nada pode ser mudado, como é que eu posso mudar a minha realidade? Porque os sábios, eles estavam justamente se referindo a essas percepções, a essas informações às quais nós estamos aqui projetando. Né? Então, é assim, é como eu estou projetando isso, quer dizer, eu continuo sendo a menininha que brinca com a Barbie. Eu continuo sendo a filhinha da mamãe. Eu continuo com aquele pensamento. Eu criei uma informação e eu continuo com essa informação até hoje. Então, isso pode ser mudado. O que as literaturas sagradas falam, e nós estamos agora aliando a ciência,
é que nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar a percepção que nós temos com relação às coisas que nós vivemos. Então, essa é a grande boa nova, né? Que boa existência que nós temos, porque se nós podemos mudar a única coisa que não é real, né? Que são as nossas ilusões, que são as nossas percepções, o que sobra realmente é aquilo que deve ficar. É aquilo que é a nossa grande verdade. Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes a gente fala que o futuro está pré-determinado. O futuro está pré-determinado. Por quê? Porque você está pré-determinado a ser tranquilo. Você está pré-determinado à iluminação. Você está pré-determinado à alegria, à bem-aventurança. É isso que os registros acásticos falam. É isso que os registros acásticos eles revelam. Eles vão mostrar para você, eles vão dar mensagens a você do quanto que você está se equivocando nas coisas que você anda fazendo. E ele vai dar a você uma mensagem, aquela mensagem que é ideal para você, para aquela sua pergunta e para aquele seu momento de vida, que vai mostrar para você onde é que você está deixando de olhar. O que você está esquecendo de olhar? Então, assim, são mensagens que nos trazem uma sabedoria, sabe? Um conhecimento e faz com que a nossa consciência se expanda. Porque muitas vezes as pessoas procuram a gente para fazer leitura de registros falando assim: eu quero saber se eu vou dar certo naquele trabalho, eu estou muito preocupada com isso, eu quero saber se aquele trabalho vai dar certo para mim. E, de repente, a mensagem que vem dos registros para essa pessoa é: olha, você tem reparado em como você tem tratado as pessoas? Você tem reparado em como você tem cuidado da sua saúde? Às vezes as mensagens dos registros, elas trazem a consciência para aquilo que a gente está esquecendo de olhar. E aí a gente está com um monte de perguntas com relação ao futuro, sempre é assim, não é? E a gente está com um monte de dúvidas com relação ao futuro, quando, na verdade, a gente não está olhando para aquilo que a gente precisa realmente mudar. Quando, na verdade, quando a gente mudar aquilo que precisa ser olhado e realmente precisa ser mudado, aquela pergunta que a gente foi levando, ela já não faz tanta diferença, sabe? Porque a gente está tão neutro e tão tranquilo no nosso ser, e a gente está no presente e está tendo uma inspiração de ser quem nós somos, que se eu estiver ali, naquele trabalho, se eu estiver naquele outro, se eu estiver nesse país ou se eu estiver em outro, não vai ter problema nenhum, vai ser tudo muito parte da minha existência. Mais um episódio dessa grande existência. Então, quando a gente está falando sobre aquilo que a gente pode mudar, nós trazemos aqui a técnica dos códigos vibracionais. Então, o que são os códigos vibracionais? A física quântica é uma física relativamente nova, é uma física relativamente jovem, né? A gente diria aí que o quê? A gente tem 100 anos, nem 100 anos da ciência estudando e se debruçando sobre as teorias físicas, né? Sobre as teorias, né? da relatividade, enfim, da observação. A gente tem visto muitas teorias aí nos últimos 30, 40 anos que estão ganhando força, né? E a gente percebe que a ciência, antigamente, de Newton, ela era uma física da matéria, era materialista. Então, eu só considerava o que era matéria aquilo que eu podia tocar, né? Aquilo que tinha peso e medida. Então, por exemplo, os pensamentos não eram considerados existência. Intuição, nem se fala, né? Energia, não tinha isso. Então, tudo aquilo que eu posso medir, pesar, né, isso é matéria, então, logo, isso eu posso catalogar, isso realmente existe. Depois, a gente veio numa evolução da ciência com Einstein. E o Einstein ele vai trazer toda uma teoria da relatividade do tempo. Ele vai trazer a questão da energia. Ele vai falar que toda a matéria com informação vira energia. Olha que informação incrível que o Einstein deu para a humanidade, né? Ele falou o seguinte: tudo que você pensa tem informação.
se você unir essa informação à energia que está em todos os lugares, você condensa e torna isso real. Então ele começou a dizer que tudo que é real para nós, que a gente consegue pegar, foi criado através de informação mais energia. Então, que tipo de realidade a gente anda criando? Com que qualidade dessa informação a gente anda colocando na nossa criação? O que a gente anda criando para nós? Isso é uma boa reflexão, né, para a gente fazer. E depois disso, com Mark Planck, ele veio com o quantum. Ele começou a trazer a informação de que essa energia ela pode ser quantificada. E ele começou a fazer pesquisas e começou a perceber que nenhum cientista, de fato, nunca conseguiu enxergar um átomo. Por quê? Porque o átomo, dentro do núcleo do átomo, não existe nada. Não existe nada, é vazio. Então ele começou a criar teorias, né, e a comprovar nas teorias dele, de que, de fato, o ser humano ele é composto apenas de informação e energia. Então, esse corpo aqui, esse corpo que você tem, de fato, se você for olhar no átomo, ele está vazio, ele não tem nada. Então, o que compõe esse corpo seu que você tem, esse meu, do Marco? O que compõe o corpo? Informação. Então, são as informações. O Mark Planck ele disse o seguinte: nós somos um conglomerado, um pacote de informações. Então, esses cientistas eles começaram a pesquisar, existem cientistas, inclusive no Brasil, fazendo esses experimentos, e eles conseguiram comprovar que existem códigos que você repete, oralmente falando, né? Você repete ele, você expressa, você fala ele, e ele faz com que a informação que você adicionou daquela experiência específica, ele se descolhe da própria experiência. Então, por exemplo, o meu pai morreu. Eu sofri muito. O meu pai morreu, é fato. Nada vai trazer o meu pai de volta. Mas o sofrimento que eu senti, isso sim eu posso mudar. Então é isso que a gente quer falar, né, conversar com vocês, para que a gente possa refletir sobre isso. O sofrimento pode mudar, pode sair. Você não precisa mais sofrer. Olha que bom. Você não precisa mais ter raiva. Você não precisa mais ter pânico. Você não precisa mais ter depressão. Não precisa mais. Você não precisa mais ter essas coisas. Essas coisas estão associadas a algum fato que marcou muito você? Sim, sem dúvida. Seguramente que sim. O fato não vai mudar. Ninguém vai mudar o passado. Ninguém vai mudar uma coisa que aconteceu. Isso não pode ser mudado, entende? Mas o que pode ser mudado é a tua perspectiva daquilo. É a tua experiência daquilo. Então, para isso, para remover essas informações, nós usamos os códigos vibracionais. Então, esses códigos eles são pronunciados na medida em que você sabe exatamente quando é que foi aquela criancinha de 3 anos. Você não vai lembrar exatamente do que aconteceu, mas você pode se lembrar que você cresceu com muito medo. O que acontece é que quando a gente é criança, a gente sofre algum trauma ou alguma situação que nos traz medo. Isso acontece na adolescência, na maturidade. Até agora e mesmo. Aí a gente vai acumulando cada vez mais milhões de eus com frustrações, com medo. E a gente carrega isso até hoje e às vezes carrega uma vida inteira, né? A gente costuma dizer que uma pessoa que ela tá com eco de um trauma, ela não viveu ainda até hoje. Ela vive o eco. Ela só viveu o eco. Ela não conseguiu saber o que é viver ainda. Ela não conseguiu saber ainda o que é respirar. Agora, claro, a gente não teve só informações negativas, né? A gente teve várias informações positivas. Mas as informações positivas, elas sempre colocaram você na tua inspiração, no teu centro, no teu eixo, no teu estado de tranquilidade, mental, interna. Então, esse tipo de informação, a gente não muda, tá? Esse tipo de informação a gente não vai mexer. A gente vai mexer naquelas que estão, de fato, tirando você dessa neutralidade.
Tá? Então, como é que funciona uma sessão, normalmente, quando a gente faz uma sessão de registros acásticos, né? O que acontece numa sessão de registros acásticos? A pessoa chega até nós, ela vem com uma pergunta. A pergunta que vai reger todo o trabalho. Então, nós vamos nos conectar com essa neutralidade que está em nós. E nós vamos nos conectar com essa frequência elevada, interna. E nós vamos entrar em contato com o seu mentor, com o seu professor espiritual, com o seu mestre. Cada um de nós tem professores, mestres, não é? Tem essas pessoas que estão nos ajudando espiritualmente. Essas pessoas, esses seres, trabalham no anonimato. Eles não vão dizer quem eles são. Às vezes é alguém da sua família que morreu e está ajudando você a ver exatamente aquela questão. Às vezes é um mentor que você tem, que está do seu lado sempre te ajudando e ainda você não tem contato com ele, ou às vezes você sabe quem é. Às vezes é um mestre específico. Ele está ali no anonimato, não é? Para ajudar você. Então, esses mestres, esses professores que estão com você, eles acessam os registros, o grande acervo, e com a autorização dos senhores dos registros, eles adentram o acervo e eles pegam exatamente a informação que precisa ser decodificada para você, para te dar uma orientação para esse seu momento de vida, para essa pergunta que você está trazendo. Conforme essa pergunta é decodificada e é canalizada por nós e passa para você poder entender isso, naturalmente a gente vai começar a perceber, você, né, na sessão, quais foram as coisas que aconteceram com você e que estão impedindo você de ter esse conhecimento que você tanto quer. Então, aí nós aplicamos os códigos, fazemos essa limpeza e você sai de uma sessão de registros acásticos com uma sensação de neutralidade, porque você limpou um fato, você limpou uma informação que estava no teu sistema e você abriu a sua consciência para uma mensagem que veio para você, exatamente para aquele seu momento de vida. Então, é muito bonito, é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito profundo, que a gente costuma fazer e a gente oferece isso, né, como um trabalho que a gente faz com muito amor, né? Então, esse é o processo dos registros acásticos. Tem muita gente que fala assim, Carla, será que eu acho que eu já sonhei com esses registros acásticos, porque eu já sonhei que eu visitava uma biblioteca. Eu adentrava uma biblioteca com uns livros, umas pessoas, e eu ficava lá lendo. Sim, você acessou os seus registros. De fato, esse registro ele é acessível para qualquer pessoa. E é isso que a gente vai ensinar para vocês. A gente vai dar um curso, o De Volta para Casa, né? Nós vamos dar esse curso nos dias 9 e 10 de abril, aqui em São Paulo, e a gente vai ensinar você a acessar os seus registros, a saber se conectar com o seu mentor, a saber decodificar as mensagens que vêm para você, a usar os códigos para limpar todas as informações que você tem no seu sistema e ter essa tranquilidade. E a gente vai fazer uma promoção aqui para você que está assistindo, para as pessoas que estão aqui, que a gente vai dar um desconto muito bom assim, para as pessoas que são da Pax, da família Pax. Se você quiser saber mais sobre isso e quiser fazer esse curso, tem muita vontade de aprender a fazer isso como um autoconhecimento, uma ferramenta de autocura, você vai escrever para contato@devoltapracasa.com. Você vai escrever os primeiros 10 e-mails que a gente receber, a gente vai entrar em contato, escreve, manda seu telefone, fala que você assistiu a palestra, que você tem interesse, que a gente vai colocar para você todas as informações. Tá? Dias 9 e 10 de abril. A gente está muito feliz, muito grato por tudo, por esse espaço. E a gente vai... E quem quiser mais saber sobre o De Volta para Casa, o site é www.devoltapracasa.com. E quem quiser entrar em contato com a gente, o telefone é 3060 8700. Gratidão. Gratidão. Então vamos lá. Vou pegar aqui o
por trás. Essa música que a gente vai encerrar, ela fala de que todos os nomes de Deus, todos os nomes, eles nos dão essa neutralidade, essa amorosidade. Rama Krishna Prabhu Tu Heiram Heiram Rama Krishna Prabhu Tu Heiram Heiram Sai Krishna Prabhu Tu Sairam Sairam Sai Krishna Prabhu Tu Sairam Sairam Ishupita Prabhu Tu Heiram Heiram Ishupita Prabhu Tu Heiram Heiram Allah Ishvara Tu Allahu Akbar Allah Ishvara Tu Allahu Akbar Shirdi Sai Prabhu Tu Sairam Sairam Shirdi Sai Prabhu Tu Sairam Sairam Rama Krishna Prabhu Tu Heiram Heiram Rama Krishna Prabhu Tu Heiram Heiram Sai Krishna Prabhu Tu Sairam Sairam Sai Krishna Prabhu Tu Sairam Sairam Ishupita Prabhu Tu Heiram Heiram Ishupita Prabhu Tu Heiram Heiram Allah Ishvara Tu Allahu Akbar Allah Ishvara Tu Allahu Akbar Shirdi Sai Prabhu Tu Sairam Sairam Shirdi Sai Prabhu Tu Sairam Sairam Gratidão.